do nosso Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião deste sábado sob a proteção de Deus, sob a proteção de Jesus, rogando aos benfeitores espirituais que nos assistam para que possamos ter uma reunião de muito aprendizado e muito crescimento espiritual. Amigos de ideal, é necessário sermos mais do que pó. Na mensagem clara e luminosa do Barçanufo. E se avaliarmos a nossa trajetória, desde quando Jesus, na Galileia, ofereceu-nos o convite ao Evangelho, vamos avaliar que o nosso compromisso foi antes com a ociosidade, com o aproveitamento das oportunidades materiais, em detrimento do real propósito da existência. Vamos avaliar que transitamos séculos após séculos, cegos de orgulho, de vaidade e de ilusões, deixando a nossa retaguarda uma trajetória de fracasso e de ruínas. Naquela época, o Evangelho não nos sensibilizou. Mas como Jesus não tem ansiedades, ele e os seus emissários continuaram trabalhando da erraticidade, a fim de que a humanidade continuasse a receber os seus ensinos, as suas exortações e o seu amparo magnânimo. Séculos e mais séculos dobraram-se uns sobre os outros, e Allan Kardec veio renovar o seu convite, trazendo para uma época onde o estado psicológico, o avanço do conhecimento, a maturidade espiritual do homem permitia-lhe o conhecimento de novas leis, de novas realidades. A reencarnação, a mediunidade, a lei de progresso, a lei de amor, justiça e caridade. E hoje, como espíritas, cabe-nos sempre a reflexão sincera de passar em revista os nossos compromissos e as nossas responsabilidades perante o Evangelho, perante o Consolador. E esse capítulo traz justamente o resumo desse compromisso que cada um de nós temos com o Mestre, com os espíritos superiores que patrocinam a nossa trajetória e que querem que nós acertemos em definitivo. Então vamos ao texto, capítulo 20, item 4. É uma mensagem do espírito Erasto, e ele diz o seguinte: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bem dizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sob as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos e as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos como aos déspotas. Palavras perdidas, eu o sei, mas não importa. Faz mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará, e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Ó todos vós, homens de boa fé,
pois cientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão de todas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. E de homens que, grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes, sem fazerdes questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela fé, pela tua fé. Diante de ti os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã, os primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas jazem, depositados nos corações dos homens, a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parte, então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. E depois levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque, principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão, com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Ide agradecer a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Pergunta: se, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta: reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e ambição. Erasto, Anjo da Guarda do Médium, Paris, 1863. Pois bem, então, vigilância e serviço. Essas são as duas diretrizes que devemos adotar na nossa trajetória, no cumprimento dos nossos deveres e das nossas responsabilidades perante o Consolador. Então, diz no livro Seara da Esperança, o espírito Segesfredo Marcondes, psicografia de Júlio César Grande Ribeiro e Maria Lourdes Silva, diz o seguinte, um pequeno fragmento dessa mensagem. A doutrina espírita, espraiando-se nos domínios da fé raciocinada, fugindo aos símbolos e rituais, evitando convencionalismos e refutando dogmas, é bem o cristianismo revivenciado, com o objetivo essencial de restaurar,
nos corações humanos a mensagem límpida do Evangelho. É isso? Essa é a nossa tarefa, de vivermos em essência a mensagem de Jesus. Não mais podemos transigir, nos afeiçoar ao mundo das aparências. Devemos ter a consciência tranquila dos nossos deveres e dos nossos compromissos sagrados. Então, como o título é Missão dos Espíritas, eu, como recurso didático para nós avaliarmos o texto, eu dividi em blocos. Como é que foi isso? Ó, a nossa missão dos espíritas. Toda missão tem uma meta. Toda missão tem um objetivo a ser alcançado. Então, do objetivo ou meta a ser alcançada. Qual a meta que o Espiritismo pretende para que a humanidade possa se restaurar? Não é isso? E toda missão tem também por objetivo mudar um determinado estado de coisas. Uma determinada realidade que merece uma intervenção, merece uma modificação. Então, do estado de coisas ou situação a ser modificada. Mas todos nós que temos tarefas e objetivos a cumprir, temos os nossos recursos, temos os mecanismos, os fatores que nos auxiliam. Então, também tem uma parte dos meios ou recursos. E, como bons tarefeiros, temos também que considerar as dificuldades com que toparemos. Toda tarefa sincera, toda tarefa de disciplina e de compromisso, de fidelidade, exige cautela e prudência. Então, tem aqui, das dificuldades e fracassos. A certa altura do texto, Erasto não assinala, de forma contundente, que muitos espíritas se transviaram. Então, essa tem que ser uma preocupação sempre contundente em nossa consciência. Nós nunca podemos cair no equívoco de nos acharmos infalíveis. Essa já é a comprovação definitiva do nosso fracasso. Nós somos espíritos reencarnados, sabemos da nossa trajetória, sabemos das nossas dificuldades, das nossas mazelas morais e, portanto, nós temos que reconhecer quais são as dificuldades que nós vamos ter que enfrentar, para que não sejamos reféns da prepotência e da ilusão. Sempre conscientes de que devemos depositar mais fé e confiança em Jesus e nos bons espíritos do que nas nossas pálidas forças. E, por fim, do êxito ou sucesso. Pois bem, do objetivo ou meta a ser alcançada, nós temos compromisso com a divulgação da doutrina espírita. Não é isso que fala no texto, determinada altura? Ora, chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ou seja, nós temos que sempre doar o máximo que pudermos. E nesse capítulo, cada um doa aquilo que pode. Mas sempre devemos estudar e avaliar se o que damos é suficiente, se o que damos e oferecemos aos bons espíritos é o máximo que podemos oferecer. E, para tanto, no que se refere à propagação, o mais importante é o que vai na intimidade da nossa alma. Porque a melhor propaganda para o espiritismo é a nossa renovação moral. Indiscutivelmente, os espíritos superiores nos ensinam. É a nossa renovação moral, é a renovação moral de cada um de nós que arrasta. A nossa boa palavra, o nosso bom conselho é valioso, tem o seu lugar. Mas, definitivamente, os exemplos que damos de renovação, de paciência, de tolerância, as virtudes que conquistamos, elas sim constituem o testemunho definitivo e eloquente, a fim de que possamos auxiliar na divulgação da doutrina espírita. Né? Devemos lutar contra o materialismo, que vai bem representado no segundo trecho. Ide e proscrever esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Mas as ideias materialistas não devem ser confundidas com o ateísmo. Na verdade, as ideias materialistas existem até nos arraiais religiosos, porque o homem se dedica mais à vida material do que às conquistas de natureza espiritual. O que eu estou querendo dizer? Que a renovação moral não é necessariamente um atributo do homem religioso. Sabemos que existem muitos equívocos por aí. Então é isso. Devemos lutar contra o materialismo que induz a humanidade, ao homem em particular, a se conduzir como se não houvesse vida após a morte.
como se não houvesse responsabilidade pelos nossos atos e pelas nossas ações. Ide e pregai para as populações atentas. Ide e pregai que as populações atentas recolherão de todas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Aqui é caridade, o nosso compromisso com a caridade. Porque através da caridade podemos ajudar os bons espíritos a oferecer às almas necessitadas consolação, fraternidade, esperança e paz. E é isso que muitas vezes procuramos, é isso muitas vezes que constitui o motivo pelo qual buscamos a casa espírita. Marcha, pois, avante, falange imponente pela fé. E também a incredulidade, não é isso? Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Mas, principalmente, os vícios que nos conduzem sempre ao fracasso e à derrocada. E esses vícios representam, na realidade, o que nós somos. Se nós avaliarmos, se nós refletirmos todos os dias sobre os nossos defeitos, sobre os nossos erros, vamos encontrar sempre aquela matriz de desequilíbrio e de desconcerto que corresponde a um vício e que nos induz às ações indesejadas. O egoísmo, a vaidade, a sensualidade, o apego exagerado ao personalismo. Daí porque a doutrina espírita nos ensina de que temos sempre que fazer um autoexame das nossas ações e da nossa conduta, avaliando os momentos em que nós erramos para que possamos nos conhecer e assim lutarmos com propriedade contra os nossos defeitos. Do estado de coisas ou situação a ser modificada. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Então, nós sempre vamos nos defrontar com um panorama moral conturbado, com determinados conceitos que têm cidadania, que têm legitimidade perante a sociedade, mas que nós sabemos, pelo esclarecimento que a doutrina espírita nos oferece, de que eles são prejudiciais ao homem espiritual. Daí a nossa necessidade de investirmos mais na nossa reforma íntima do que no julgamento ao próximo. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. E aqui também é o egoísmo, porque a humanidade está numa determinada etapa do seu processo evolutivo que a grande chaga é o orgulho e o egoísmo, a egolatria. O centro de todas as cogitações do homem é ele próprio. Perdemos a capacidade de olhar para o lado, de prestigiarmos a fraternidade. E isso vai contaminando a cada um de nós com a insensibilidade, com a indiferença em relação ao próximo. Mas a doutrina espírita nos ensina que o sofrimento do próximo é uma oportunidade de trabalho. E o nosso sofrimento, as nossas dificuldades, são uma oportunidade de redenção espiritual. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. E há as ideias muito equivocadas a respeito da vida. O objetivo existencial, o nosso objetivo existencial. Então, a humanidade transita completamente refém das satisfações de ordem material. Qual é o conceito de felicidade hoje, então, vigente? É a realização simplesmente material de nossas aspirações. É nós termos um bom emprego, é nós termos uma boa formação cultural,
intelectual, é nós termos saúde. E tudo isso, todas essas realidades, elas são precárias, no sentido de que a saúde, ela mais adiante, ela vai se extinguir. Os nossos recursos materiais, eles não vão permanecer para sempre, porque a morte nos aguarda logo ali em diante, ela é uma realidade inexorável, a desencarnação. Pois bem, então eu trouxe também uma página do livro Opinião Espírita, do André Luiz, psicografia do Chico Xavier e Valdo Vieira. Então ele diz o seguinte: o espírita deve ser. Então diz o seguinte: o espírita deve ser verdadeiro, mas não agressivo, manejando a verdade a ponto de convertê-la em tacape dos semelhantes. Bom, mas não displicente que chegue a favorecer a força do mal, sob o pretexto de cultivar a ternura. Generoso, mas não perdulário, que abrace a prodigalidade excessiva, sufocando as possibilidades de trabalho que despontam nos outros. Doce, mas não tão doce que atinge a dúbia melifluidade, incapaz de assumir determinados compromissos na hora da decisão. Justo, mas não implacável, em nome da justiça, impedindo a recuperação dos que caem e sofrem. Claro, mas não desabrido, dando a ideia de eleger-se em fiscal de consciências alheias. Franco, mas não insolente, ferindo os outros. Paciente, mas não irresponsável, adotando negligência em nome da gentileza. Tolerante, mas não indiferente, aplaudindo o erro deliberado em benefício da sombra. Calmo, mas não tão sossegado que se afogue em preguiça. Confiante, mas não fanático, que se abstenha do raciocínio. Persistente, mas não teimoso, viciando-se em rebelar-se. Diligente, mas não precipitado, destruindo a si próprio. Conhece-te a ti mesmo, diz a filosofia, e para conhecer a nós mesmos é necessário escolher atitude e posição de equilíbrio, seja na emotividade ou no pensamento, na palavra ou na ação, porque, efetivamente, o equilíbrio nunca é demais. Então, a mensagem de André Luiz é muito clara. Devemos sempre buscar o equilíbrio. Então, dos meios ou recursos. Os espíritos superiores nos ensinam. Ficou pequeno, vocês não vão enxergar, mas eu vou falar um por um. Quais são os meios e os recursos que nós espíritas devemos movimentar em nosso favor? Nós sabemos que trazemos graves enfermidades espirituais e estamos em processo de cura. Trazemos, por vezes, a consciência entenebrecida. Então, nos utilizando desses recursos que os espíritos superiores nos orientam, temos condições de nos tornarmos mais lúcidos, mais confiantes e mais preparados para transitarmos com segurança e superarmos as nossas dificuldades. A fé. A fé que representa a confiança irrestrita em Deus, que representa a confiança irrestrita em seus desígnios, em sua providência. Mesmo diante de todas as dificuldades, de todos os dissabores, de todos os aparentes fracassos que nos visitem, temos que cultivar a fé no amor de Deus. O conhecimento que liberta. Nós espíritas temos que investir no estudo diligente, disciplinado da obra de Allan Kardec. Porque é o estudo que vai nos fortalecer, que vai nos preparar para enfrentarmos as complexidades que a vida apresenta em todo o seu rol. É o estudo que vai nos precaver contra as invencionices, que visitaram todas as revelações e que visitam também a doutrina espírita. É o conhecimento das leis de Deus, proporcionada pelo estudo, que nos permite a adoção de diretrizes seguras e legítimas na direção da casa espírita e no cumprimento dos nossos mais simples deveres.
Então, nunca devemos alegar que temos preguiça de estudar. Nunca devemos falar que não gostamos não gostamos de estudar. Devemos sentir vergonha se pensamos assim. O estudo se adquire pelo hábito. Se você não gosta, sente e lê. Senta e lê 100 vezes. Na 100ª vez você vai passar a gostar. Não existe isso também de que eu não consigo ou não posso, é muito para mim. Não existe isso. Nunca duvidemos da nossa capacidade. Pega o dicionário, bota no lado. Tem uma palavra difícil, abre e lê. Nós somos espíritos em processo de crescimento. Incrementamos a nossa moral, incrementamos também a nossa capacidade intelectual. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu estágio. Então, é necessário nós caminharmos. Então, o conhecimento da casa espírita exerce papel de centralidade. Não podemos nunca desprestigiar a importância dos grupos de estudo, da sinceridade e do compromisso que temos para com ele. Mediunidade com Jesus. Ora, a mediunidade é um instrumento neutro. Ensina Kardec, ensina os bons espíritos no Livro dos Médiuns. Por que é um instrumento neutro? Porque é uma potência que o homem tem desde épocas imemoriais. Mas Jesus nos ensinou e Kardec, representando os espíritos superiores, vem esclarecer que a mediunidade é um instrumento de consolação e de esclarecimento da humanidade. De consolação porque nos ensina que somos imortais, que somos espíritos, que reencarnamos. E de consolação e de esclarecimento, porque permite que os próprios espíritos venham dar testemunhos de suas dificuldades, de seus dissabores, soando para nós como uma advertência da rota e do caminho que temos que perseguir. Então, a mediunidade deve ser exercida com base no estudo e no conhecimento da doutrina espírita, a fim de que ela seja um veículo, um instrumento seguro para que os bons espíritos se aproximem e que possam eles distribuir os bens espirituais. Para todos nós para cá fluímos com as nossas necessidades. Mas os bons espíritos precisam do elemento encarnado. E daí porque a nossa importância, mesmo na nossa condição humilde. Então temos que ter compromisso e fidelidade com o estudo e temos também ter compromisso e fidelidade com a nossa renovação moral, para que possamos ser vasos, para que possamos ser instrumentos úteis e dóceis à disposição da espiritualidade superior. Sacrifício. Os bons espíritos nunca apregoam, a doutrina espírita nunca apregoa que o espiritismo é o convite de Jesus aos privilegiados. Há muitas religiões que, infelizmente, vendem essa ideia, que não é verdade. Jesus nos convida para que possamos servir, e servir exige sacrifício. O primeiro sacrifício é o sacrifício da nossa vaidade e do nosso orgulho. A obra não é nossa, a obra é de Jesus e dos espíritos superiores que o secundam mais proximamente. Daí porque temos que ter a consciência de que devemos nos sacrificar. O texto diz, o sacrifício de seus trabalhos, de suas obrigações fúteis, em quantas oportunidades deixamos de colaborar na casa espírita em função de nada? Não é isso? Humildade. Somente com humildade, que é o reconhecimento de que nós somos espíritos em processo de aprendizagem, de crescimento, damos condições, damos campo de acesso às entidades superiores a fim de que elas possam atuar por nós. Coragem. Coragem porque, em certas situações, quando nos aproximamos da doutrina espírita, quando fazemos uma comparação do que temos que ser e do que somos, bate um desânimo, não deve ser assim. Temos que ter coragem para encararmos as nossas deficiências e nos renovarmos. Amor ao trabalho. A propósito, amor ao trabalho, caridade. Peguei o livro errado, desculpa.
Amor ao Trabalho, do livro Relembrando a Verdade, Espírito Públio, pelo médium André Luiz Ruiz. Essa mensagem aqui dá bem a dimensão da importância do trabalho do espírita. E sempre tendo bem claro que o trabalho para nós não é algo que damos em favor da doutrina espírita, é algo que a doutrina espírita dá em favor de nós. Porque nada que façamos em favor da doutrina espírita pode se comparar dos benefícios espirituais que os bons espíritos nos oferecem pelo regime da misericórdia. Não é pelo regime da justiça, é pelo regime da misericórdia. Porque se fosse pelo regime da justiça, da letra fria da lei, nós não teríamos essa oportunidade. Então diz o seguinte: compreendendo a nossa função da vida como agentes e não como espectadores, como os que realizam e não como os que corroem, nossas vidas assumem outra dimensão, principalmente quando, ao lado da noção de responsabilidade, observamos que dentro de nosso íntimo vivem tendências inferiores e defeitos que atestam termos estado longos séculos no rol dos que apenas desejavam desfrutar da existência. É isso. Ainda quando nosso trabalho se resuma naquele que busca a conquista do dinheiro, somos defrontados pelo desejo de trabalhar cada vez menos e ganhar cada vez mais. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade que nós, infelizmente, defrontamos em todos os horizontes, às vezes, da nossa vida profissional. Então, nós, como espíritas, devemos ter amor ao trabalho, tendo a consciência de que é um dever nosso para com a espiritualidade oferecer o máximo que temos. Repito, mesmo que esse máximo às vezes possa ser pouco, mas temos sempre que nos esforçar mais. Prossegue. O sonho da aposentadoria prematura, inutilizando a capacidade que ainda está aproveitável, a vivência que privilegia os planos para o feriado antes do que o esmero no cumprimento dos deveres, a insatisfação com que se faz e a má vontade que torna pior aquilo que se deve fazer, aquilo que se deve produzir. Tudo isso demonstra termos estado por longos ciclos ligados à visão adormecida de uma vida sem esforços. Então, a doutrina espírita vem nos acordar para que possamos nos evadir dessa vida adormecida, para que possamos ter uma vida ativa e produtiva. Cultivadores da preguiça, aprenderemos com os preguiçosos deitados em nossos caminhos futuros como nos custa ter que avançar por sobre os que não desejam erguer-se e que, além de estacionarem, obstaculam nosso avanço. Assim, todos os que possuamos esse tipo de inclinação no mais profundo de nós, podemos nos dizer trabalhadores falidos, no senso do dever a cumprir, buscando fraudar a vigilância da lei. Espíritas, como achotes da fé viva, não espereis mais do que vos transformares em postes incandescentes, queimados pelo descrédito, pela incompreensão alheia, pelo escárnio dos próprios companheiros de trajetória, e se fores espíritas mesmo, estareis de pé, olhando para frente, sem condições e sem condenar os outros. Estareis a caminho de Jesus todos os dias para que, encontrando-o, possais ser por ele encaminhados ao Pai. João, posso ser até que horas? 16h20? 15? Bom, das dificuldades e fracassos. Isso. Porque na mensagem ele é muito claro, ele fala que muitos espíritas se transviaram. Né? Então, para que não fracassemos, é necessário que nós devamos sacrificar os nossos hábitos, os nossos trabalhos e as nossas ocupações fúteis. Responsabilidade na casa espírita. Então devemos ter cuidado com os melindres, com a idolatria e termos a mais absoluta seriedade no trato com a mediunidade. Melindres, fruto da nossa vaidade e do nosso orgulho. Estamos aqui aprendendo, estamos aqui evoluindo. Então nunca devemos considerar que qualquer circunstância ou situação seja
suficiente para nos desequilibrar. Devemos sempre manter a vigilância e o equilíbrio. Idolatria é muito comum em função da mediunidade. Devemos ter o mais absoluto cuidado para não idolatrarmos dirigentes ou médiuns. João Luiz usou aqui um termo bem contundente, mais apropriado na segunda, coveiro de médium. Quando nós, deslumbrados pela mediunidade, acorremos ao médium, prejudicando ao médium e a obra. Então devemos ter a mais absoluta prudência nesse capítulo. E para finalizar, eu peguei um trecho aqui do livro Amanhecer de uma Nova Era, de Valdo Franco, psicografia de Manuel Filomeno de Miranda. Ele diz o seguinte, falando sobre os espíritas, tá? Os companheiros reencarnados olvidam, não poucas vezes, que os dois mundos, o físico e o espiritual, interpenetram-se, não havendo fronteiras definidoras, o que permite um intercâmbio constante entre os seus habitantes. Anestesiados da matéria, embora divertidos quanto à necessidade da vigilância, facilmente deixam-se empolgar por atitudes agressivas e pelos métodos de comportamento mundano totalmente diversos daquele que deveriam vivenciar, assim facultando a vinculação psíquica com os mais infelizes, cedendo passo à sua interferência em conúbios lamentáveis, obsessivos. Ótimos teóricos e observadores do que se passa à volta, quando se trata de questões que lhes ferem diretamente os interesses, deixam-se arrastar pelo ressentimento, pela ira, que se transforma em cólera e os intoxica, tornando-se de fácil manejo por aqueles aos quais deveriam oferecer resistência pelas ações dignificadoras. O orgulho, esse filho espúrio do egoísmo, é o grande adversário dos seres humanos, que se consideram especiais, sempre credores de respeito e de consideração, embora não os ofereçam na mesma medida aqueles que tomam como perseguidores. Insensatos e imaturos, criam situações de difícil solução apenas pela maneira de tratar as questões que deveriam ser solucionadas pelo entendimento fraterno e pela amizade real. Então, esse é só um relato do livro para que nós possamos ter a consciência de que temos que continuar a trabalhar, temos que continuar a estudar e a investir na nossa renovação moral, porque o compromisso com o Espiritismo é um compromisso sagrado. Então, que Jesus nos abençoe e que nos fortaleça na nossa jornada.